O que você vai ver nesse vídeo aqui são todas as vantagens e desvantagens do lote de esquina. Você sabe o que significa lote de esquina? Vale a pena comprar esse tipo de lote? Para meu negócio, este lote será melhor? Vou responder todas essas perguntas neste vídeo. Fica até o final para ver a simulação de um projeto no lote de esquina. Vou exemplificar isso no quadro. E antes de iniciar, se inscreva no canal e ative ali o sininho das notificações. Isso vai me ajudar a estar aqui com vocês toda semana. Então vamos para o vídeo. Geralmente os lotes convencionais são localizados, um ao lado do outro, com dimensões pré-definidas, conforme é mostrado na imagem. Eles repetem ali um padrão de dimensão e possuem vizinhos laterais, tanto para o lado esquerdo, tanto pelo lado direito. Afinal de contas, quais as características então de um terreno ou um lote de esquina? Um terreno de esquina ocupa duas vias, permitindo ousar ali mais na estética dos projetos arquitetônicos e paisagísticos também. Por outro lado, a área construída tende a ser menor que a taxa de ocupação disponível em um terreno padrão, com metragem semelhante. Antes de você comprar um lote com essas características, é preciso ali conhecer os prós e os contras deste lote. Os terrenos de esquina chamam atenção pelos lindos projetos construtivos, principalmente em loteamento de alto padrão. Nessa residência é possível observar ali nessa imagem como foi bem projetada, além das belas vistas ali que o imóvel fica nesse tipo de lote. Mas seus diferenciais vão muito além da questão estética. Vamos listar as principais vantagens e desvantagens deste lote agora. Primeiro, ventilação e iluminação natural. Lotes de esquina colaboram com a concepção de projetos, principalmente de casas térreas, que otimizam a valorização e iluminação natural. Por conta das áreas livres ali nas fachadas, dessa forma proporcionam mais bem-estar para os moradores, e ao mesmo tempo ajuda também a reduzir a conta de luz, poupando ali um futuro orçamento doméstico com maiores áreas envidraçadas. A segunda é vista privilegiada. Por ter duas fachadas, o lote de esquina possibilita criar mais cômodos com vistas privilegiadas ao redor ali do imóvel. Essa percepção é bem-vinda caso decida vender o imóvel futuramente. É o diferencial do seu imóvel. A percepção de valor agregado aumenta muito aí na questão do pós-venda. A terceira é vizinhos. O lote de esquina você terá vizinho apenas de um lado, o que pode ajudar algumas pessoas que querem ter mais privacidade. Porém, algumas características do terreno de esquina podem não ser tão vantajosas, mas trata-se de uma avaliação pessoal, de acordo com o objetivo de cada proprietário. Mas vale a pena conhecer agora as desvantagens do lote de esquina. A primeira é menos espaço para construir. O aproveitamento de um lote de esquina é menor, pois os afastamentos e recuo em relação à via e lotes dos vizinhos, de acordo com as leis de zoneamento da região, são maiores do que um terreno comum. Vou explicar isso no quadro mais para frente e dar algumas dicas mais aplicadas. A segunda é mais barulho. Apesar de não ter vizinhos, ter vizinhos apenas de um lado, o ruído em um terreno de esquina é maior, por conta do fluxo ali de pedestres e veículos em duas fachadas. Para evitar o problema, prefira construir em um condomínio fechado, no qual há menos pessoas e o vai e vem ali de estranhos é controlado. A terceira é mais gastos nas fachadas. O fechamento de um terreno de esquina, ainda mais se for todo murado, custa mais caro do que um terreno padrão. O paisagismo também, pois como a área construída é menor, os espaços livres tendem a receber gramado e plantas de variadas espécies ali. Portanto, a manutenção aí é maior. Mas a manutenção externa, ao entorno ali do imóvel, é a quarta
desvantagem. Com mais espaço para o quintal e o jardim, é preciso manter os cuidados, né, com a limpeza e a poda ali. A manutenção do muro em ambas as fachadas, a qual varia em função do tipo de acabamento utilizado, repintura, lavagem de pedras e os cuidados ali com o jardim vertical, caso for aplicado, né? Como se dá a valorização no mercado imobiliário do lote de esquina? O lote de esquina favorece a criação de projetos arquitetônicos com duas fachadas, o que pode elevar seu valor no mercado imobiliário. Por outro lado, por conta dos recuos, um lote de esquina pequeno implica na construção de um imóvel menor, né, do que um lote convencional de mesma área. Como a valorização do imóvel pautada não só pela localização e grau de conservação, mas também pelo seu tamanho atual. E a possibilidade de ampliação, ao optar ali por um terreno de esquina, fica atento com a taxa de ocupação. A taxa de ocupação é a projeção que a construção vai ocupar dentro do lote. O valor da taxa é estipulado, né, pelo plano diretor municipal, que o arquiteto, né, precisa respeitar quando vai projetar o imóvel e aprovar esse projeto. Como fazer a escolha mais adequada então? Para saber se um terreno de esquina é a melhor opção para o estilo de imóvel que pretende construir, analise cada uma dessas características que foi falado nesse vídeo. Na dúvida, converse ali com o corretor de imóveis e considere agendar uma visita técnica, né, na companhia de um engenheiro ou arquiteto para melhor assessorá-lo. Só assim é possível ter certeza de que o investimento nesse tipo de lote valerá a pena. Vou exemplificar no quadro os modelos de lote de esquina e os cuidados que você deve tomar quando for, né, comprar ali este tipo de lote. Então vamos no quadro agora e eu vou exemplificar, né, cada modelo de lote de esquina e os cuidados que você deve ter caso esteja pensando em comprar esse lote ou caso você já adquiriu este tipo de terreno. Então vamos para o quadro. Então vamos fazer a primeira análise aqui. Então vamos supor que eu tenho esse aqui é um loteamento, no qual aqui é meu lote de esquina e aqui é meu lote convencional. Então, vamos colocar aqui lote de esquina e aqui é o convencional. Então, só para vocês entenderem, aqui é como se eu tivesse uma rua. Vamos supor que aqui eu tenho outra ligação aqui. Aqui eu tenho outra rua. Aqui vai. Então, isso aqui é a via e via. Então, aqui é a rua. Então, aqui é meu lote de esquina. Quando eu for avaliar essa questão do lote de esquina, quanto à taxa de ocupação do lote, a primeira coisa, né, de diferente que tem um lote de esquina para um lote convencional são as questões, né, do afastamento. O lote de esquina, ele está localizado para duas ruas, né? Tem a rua 1, vamos chamar essa aqui de via 1 e aqui via 2. Então, para as duas ruas eu vou ter que, né, afastar a minha construção. Geralmente, o afastamento ali, né, do seu muro até iniciar a construção são 3 metros de comprimento. Vamos imaginar, né, aqui é a via, vamos imaginar que aqui seria meu muro, né, e eu vou iniciar a construção aqui, ó. E o lote convencional da mesma forma, né? Eu vou manter ali os alinhamentos, né, de todos os lotes ali do loteamento. Porém, o lote de esquina, eu vou afastar as duas ruas. Lembrando que ainda tem o passeio, né? Geralmente ali o passeio também ele tem, né? Ele vai entrar ali, né? Mais para o
lote. Então aqui eu tenho passeio de um lado e passeio do outro. Olha para você ver o tanto que vai recuando ali o meu lote. Então aqui é passeio, passeio, né? E aqui é meu afastamento para começar a construção. Então qual que é o detalhe ali que temos que tomar, temos que ter mais atenção, né, neste caso, é que na hora de construir, na hora de fazer a taxa, né, dimensionar a taxa de ocupação desse lote de esquina, os afastamentos, né, são para duas ruas, em vez de só uma, que é o lote convencional. Então, se o seu lote de esquina ele não for maior do que o lote convencional, a sua área útil ela sempre vai ser menor. Então, a área útil de construção ela sempre vai ser menor caso o lote ele seja menor, né? Então, o lote de esquina ele tem que ser sempre maior, né, de área total, até 2 vezes a área, né, do lote convencional, para compensar o fato, né, de você comprar o lote de esquina, devido ao afastamento ser para as duas ruas. Então, aqui nós estamos falando de um lote de esquina né, de fato mais retangular, né, que está formando quase com, né, um 90 graus aqui de uma rua para outra. Mas também temos, né, outras variáveis de lote de esquina. Eu vou passar um outro modelo agora, que é um modelo ainda pior, né, levando em consideração ali, a taxa de ocupação, que você tem que ter em mente o seguinte: vou comprar um lote de esquina, ele tem que ser bem maior do que os lotes convencionais do loteamento. Se eu tiver aqui 500 metros quadrados e aqui 500 metros quadrados, o lote de esquina vai sair prejudicado, né? Eu tenho que ter aqui 500 metros quadrados num lote convencional e aqui eu tenho que ter 700 metros quadrados. O lote de esquina ele sempre tem que ser maior do que um lote convencional para compensar, né, essa questão de taxa de ocupação, né? O que você vai construir ali de área, o que vai ter de área útil dentro do lote. Essa é a minha visão, né, olhando para os meus clientes, que eu sempre oriento. Vai comprar um lote de esquina? Escolha um lote maior do que um lote convencional. Senão você vai sair totalmente ali prejudicado, mesmo que, né, você fazendo um bom projeto, né, nesse tipo de lote, a sua residência, né, o seu ponto comercial, ele sempre vai ter uma visão ampla, né, uma visão maior ali de duas fachadas, né? Você tem uma visão, você estando nesse ponto aqui, você tem uma visão maior, né, da sua fachada do que aqui, nesse caso, né, seu ponto de visão é menor. Um lote convencional, o ponto de visão é menor do que um lote de esquina. Eu vou passar agora um outro modelo de lote de esquina, né, para vocês terem uma outra percepção ainda, né, se vale a pena ou não aí você adquirir esse tipo de lote. Aqui eu tenho outro loteamento e aqui eu tenho outra rua. Então vamos exemplificar aqui melhor. Aqui eu tenho uma via, rua, né? Ou seja, eu vou ter um lote de esquina aqui, ó. Aqui eu tenho um lote de esquina, aqui eu tenho um lote convencional e aqui eu tenho um lote convencional. Então, eu vou analisar, né, este terreno agora e vou colocar ali os afastamentos. Primeiro eu tenho meu passeio, ó, vou colocar o passeio em todos. Lembrando que lote de esquina vai ter passeio no ao redor todo, ok? Aí nós temos os afastamentos. Eu vou afastar ali 3 metros para poder construir. O meu lote de esquina também. Ok. Eu tenho afastamentos laterais também, tá ok?
neste caso aqui, eu tenho que construir. Se eu for colocar janela para esse vizinho aqui, eu tenho que afastar 1,5 m aqui. No mesmo caso aqui. No fundo também, 1,5 m. Na outra lateral aqui também. Aqui também. Aqui também, né? É lógico, se eu for ter janela nas minhas laterais, eu tenho que afastar 1,5 m. Isso vai variar de acordo com o plano diretor de cada cidade. Olha só, pessoal, então é possível verificar que este lote aqui de esquina, né? Lembrando que vamos supor, se eu estiver nesse ponto aqui, a minha visão é maior. Eu tenho uma área ali de fachada melhor. Porém, a minha área útil, ela está aqui dentro. Essa é a minha área útil. Essa aqui é a área útil do lote convencional. Agora, qual que é a conclusão que a gente chega com lote de esquina? Ele sempre tem que ser maior, né? Nessa situação aqui, tem que ser 2 vezes essa área aqui, essa área toda aqui, ela tem que ser 2 vezes, ela tem que ser 2 lotes desse convencional, tem que estar nessa área aqui. Esse lote de esquina teria que estar bem maior, né? Para justificar ali, para compensar financeiramente, né, você adquirir esse tipo de lote. Então tomar muito cuidado, né, no lote de esquina. Você consegue fazer projetos maravilhosos, né, mas sempre tendo em mente que o lote de esquina ele tem que ser maior do que o lote convencional. Então eu passei aí 2 simulações de construção, né, para você ter a área útil ali de construída, né, na hora de fazer a projeção, de projetar o seu imóvel, né. E espero que este vídeo tenha te ajudado, né, a ter uma visão, né, do que é o lote de esquina, né, quais os cuidados você deve ter na hora de comprar esse lote, né, e os detalhes, né, que às vezes inviabiliza o negócio, né. Lote de condomínio, por exemplo, um lote de condomínio, lote de esquina, ele tem que ser muito maior do que o lote convencional, justamente para justificar todos os afastamentos, né, que está no plano diretor e que está na regra ali, né, do condomínio, na convenção do condomínio. Então, muito cuidado na hora de comprar um lote de esquina. É muito bom, mas tem que valer a pena. Então, siga aí o nosso canal, né, ative os sininhos das notificações, né, e fique com a gente aí. Toda semana estamos postando conteúdo para educar você que está a fim de ter mais conhecimento da construção civil. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Fique com Deus.